Bom dia, pessoal, tudo bem? Iniciamos hoje, então, o segundo dia de Mil em Movimento. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a todo mundo que participou da live de ontem e para quem está nos assistindo no dia de hoje. Hoje estaremos aqui com duas pessoas maravilhosas, que nós somos encantados pelo trabalho. Nosso primeiro mentor é o Marcos Welter, da WZ, que veio aí com um material incrível para nos apresentar. Seguido dele, hoje nós temos Tony Bittencourt, da Nidos, que vai falar bastante sobre marketing aqui com a gente. Então, Marcos, em primeiro lugar, a gente quer te agradecer. Convite. Aqui nós estamos nessa pegada Jornal Nacional, né? Não, tá, você tá de brincadeira. Chique demais. Meu velho, toma conta aí, a tela é tua, fica à vontade, eu e a Amanda ficamos aqui fazendo algumas perguntas, e o pessoal que está assistindo, quiser fazer as perguntas, manda no chat aqui que a Amanda responde. Lembrando, saiu lá nos stories da Temix, para o pessoal que se inscrever para esses 3 dias de Mil em Movimento, a gente estará sorteando na sexta-feira um livro especialmente sobre o WhatsApp, com técnicas de utilizar e vender e atender pelo WhatsApp para melhores conversões, lá do JP do Whats, nosso parceiro. Então, fica ligado aí sexta-feira nos stories da Tems, que a gente vai estar divulgando lá quem que ganhou esse livro. Contigo, meu irmão. Bom, acho que já está aparecendo aí, Tá na tela. de maneira muito breve, porque a parte menos relevante do nosso papo de hoje está nesse slide, mas acho válido compartilhar com vocês um pouco da minha trajetória e por que eu estou, depois de muito tempo, sentado na plateia, subindo ao palco hoje para dividir conteúdo. Há uns 10 anos atrás, eu iniciei minha carreira em vendas e tive a felicidade de ter como primeiro cargo já vendas dentro da área de tecnologia. Os anos foram se passando, eu fui navegando dentro de algumas empresas dentro do segmento. Aqui eu fiz um corte de algumas das passagens mais relevantes durante minha carreira. Então, tive um bom tempo trabalhando dentro do ecossistema da Freshworks, desde a fábrica até as revendas. Isso dá uma amplitude de experiência legal. No fim do dia, trabalhar para uma empresa gringa ou trabalhar para uma empresa nacional representando uma empresa gringa traz complexidades e aprendizados ímpares, né, que valem muito. E depois disso, fui passando entre algumas outras posições, sempre numa linha de receita, gerando dinheiro para as empresas em que eu passei, até em maio do ano passado, onde eu tive a felicidade de poder empreender no meu próprio CNPJ, depois de empreender por um tempo no CNPJ de outras pessoas, né? Então, nós montamos a WZ. A WZ é um dos principais parceiros de uma empresa originalmente americana chamada GoTo. Nós temos como objetivo, como modelo de negócio, revender software de outras empresas. Então, no fim do dia, nós encontramos marcas que querem ganhar espaço no Brasil e nós vendemos essas soluções em todo o território nacional. Nós já estamos chegando a 150 clientes ativos desde a abertura do negócio, uma operação super enxuta. E no papo de hoje, muito do que nós aprendemos e fizemos dentro da WZ é sobre o que eu quero compartilhar aqui. E eu escolhi uma das principais disciplinas que nos fizeram ter um ritmo mais acelerado de crescimento, que foi gestão sobre a produtividade do time de vendas. Então, o tema de hoje ele vai circular em torno desses aprendizados, tá? Eu vou ver aqui só e aqui estamos. Muito bem. Bom, então para nós abrirmos o nosso papo de hoje, eu queria contextualizar todos que estão participando de forma síncrona ou assíncrona, ou seja, todos que estão online com a gente ou que vão assistir a gravação desse conteúdo, o que é a desorganização comercial, né? A gente fala muito sobre produtividade, muito sobre gestão de tempo, mas no fim do dia nós temos que escolher alguns vilões porque a gente não consegue combater todos eles ao mesmo tempo. E esse foi o primeiro aprendizado que nós tivemos dentro da WZ. Se a gente quisesse resolver todos os problemas de uma vez, a gente não sairia do lugar, né?
Então, o que é a desorganização e como é que ela atrapalha a produtividade da equipe? Tá? Eu elenquei aqui 4 itens, né, que exatamente nessa ordem foram os itens que nós trabalhamos lá. Entre atividades desempenhadas pelo time, o próprio desempenho enquanto execução das atividades e os resultados apresentados. A junção disso forma um framework. Basicamente é um modelo de execução passo a passo, tendo atividade, realizando um desempenho, demonstrando um resultado. Tá? Eu não sei exatamente qual que é o canal de abordagem ou modelo de negócio de todas as pessoas que estão assistindo aqui, mas certamente todos os negócios, independente do seu segmento, sua área de atuação, tem um processo comercial. E esse processo comercial ele pode ser mais complexo e consultivo, ou eventualmente mais simples e transacional, só que no fim do dia você sempre vai ter pontos de contato com os seus clientes ou potenciais clientes, né? E uma das coisas que nós erramos por um tempo, que nós ainda observamos empresas que estão tendo esse desafio, é sobre registro, sobre documentação de atividades. Lá na WZ nós somos bem ortodoxos sobre registro de atividade e registro dos pontos de contato com os clientes, porque no fim do dia, na era em que nós vivemos de automação, de IA, nada adianta eu ter uma automação de um processo ruim, porque no fim do dia eu só estou colocando velocidade para uma direção errada. Agora, a partir do momento em que eu começo a fazer o registro das atividades e dizer o porquê ou o resultado que eu obtive, a partir do momento que eu quero automatizar isso ou escalar esse tipo de atividade que por um tempo foi feita por um humano e pode ser feito por uma tecnologia, eu tenho a capacidade de dar velocidade sobre a direção correta. Então, para nós, o primeiro pilar de atividades ele passa muito sobre isso. O desempenho é justamente sobre as taxas de conversão etapa a etapa. Para vocês terem uma ideia, nós sabemos exatamente quantos potenciais clientes nós precisamos ter para nós batermos a nossa meta do 4º trimestre que nem chegou. Ou seja, nós estamos agora no 3º trimestre, nós já tivemos um planejamento executado de geração de demanda, a gente tem agora um conjunto de execução de atividades para atingir um determinado objetivo. Só que isso só é possível a partir do momento em que eu tenho o registro das atividades, o registro das informações, e aí eu consigo acompanhar etapa a etapa cada uma dessas evoluções, ou se eu estou fora, descolado, criando uma espécie de uma boca de jacaré, onde em uma linha eu tenho execução, numa outra linha eu tenho expectativa. Essa distância entre um e outro, ela pode gerar um descolamento sobre a expectativa e a realidade. Então, o acompanhamento, o monitoramento sobre as taxas de conversão etapa a etapa do final, elas foram fundamentais para que nós pudéssemos finalmente olhar para resultados. E aí, resultados varia um pouco de empresa a empresa, mas no nosso modelo de negócio, como nós temos assinatura, então nós não vendemos um software, nós vendemos a assinatura de um software, semelhante ao aluguel de uma residência, semelhante ao aluguel de um equipamento, semelhante a tantos outros modelos de assinatura. Nós temos uma receita recorrente mensal, nós temos um valor total do contrato e nós temos outras taxas, né, de conversão, indicadores financeiros e econômicos da companhia, que eles podem nos levar para o objetivo estabelecido ou podem nos tirar da linha do objetivo estabelecido. O simples fato de nós acompanharmos esses indicadores técnicos de conversão, indicadores econômicos de venda e de crescimento, fazem com que decisões positivas passem a ser tomadas numa proporção maior do que decisões negativas. Acho que todo mundo que vai lembrar, em especial quem está dentro da bolha de tecnologia, sobre os últimos anos o termo muito utilizado, tal do layoff, né? Entre outros motivos, muitas das demissões em massa que aconteceram foi por um descolamento entre um objetivo estabelecido e um plano executado. Esse descolamento, ele impacta o mercado como um todo. E aí você tem um reflexo na tua marca empregadora, você tem um reflexo no reporte para investidores, se você tem investidores, ou simplesmente para os sócios. E aí isso pode criar uma rachadura em todo o modelo de negócio, podendo inclusive até comprometer a tua própria empresa. Então, quando a gente olha para estatísticas de mercado, a maioria esmagadora das empresas elas não cruzam o segundo ano, né? E boa parte dessas empresas elas acabam não cruzando o segundo ano por não se atentar, entre outros tópicos, sobre os itens que eu estou trazendo aqui, tá?
Diogo, estou indo numa velocidade acelerada porque você me disse que eu tenho 30 minutos, então o conteúdo ele acaba sendo um pouco denso, vai me Tá interrompendo, perfeito. se a gente não conseguir cumprir aqui, depois a gente faz uma extensão de conteúdo para a galera, tá? Perfeito, meu irmão. Manda bala. Muito bem. Boa. Então, além dos itens que eu mencionei anteriormente, eu acho que é importante também nós olharmos além dos números, tá? Porque uma coisa é você fazer a tarefa de casa e se atentar aos 4 itens que eu mencionei anteriormente, outra coisa é você olhar informações que vão além dos números, que são indicadores não necessariamente tangíveis, tá? Então, um belo exemplo, poxa, eu tenho aqui um membro da minha equipe de vendas que ele executa as atividades definidas dentro do nosso playbook, dentro do nosso processo, ele faz o volume das atividades esperadas, ele consegue realizar as apresentações, as visitas, o envio de orçamento, seja lá qual for a métrica quantitativa que nós temos, porém, o resultado final não chega. Eu não consigo vender, eu prometo um resultado de vendas e chega lá no final do período eu não consigo bater essa promessa, né? E, por vezes, esse resultado não chega porque o olhar ele está direcionado única e exclusivamente para o quantitativo. A partir do momento em que nós, dentro do WZ, começamos a olhar o que é qualitativo, e a gente vai um pouco além dos números, nós começamos a perceber que existem alguns padrões. E esses padrões eles podem, inclusive, mudar a expectativa ou o planejamento de número. Entendendo que as taxas de conversão elas são diferentes de acordo com a personalidade das pessoas e das empresas que eu abordo. As taxas de conversão elas podem ser diferentes de acordo com a pessoa que está realizando a atividade. Então, se eu colocar uma caixa e todas as pessoas, sejam clientes ou colaboradores dentro dessa caixa, existe uma grande chance, um grande risco do que foi planejado não ser executado, porque a média nem sempre fecha, em especial em times pequenos. Tá? Como é nosso caso, nós temos um time pequeno hoje, muito eficiente, que consegue entregar um bom resultado. Porém, em outras empresas, quando o time acaba sendo pequeno, qualquer deslize de uma ou de outra pessoa, ela impacta diretamente a média e, consequentemente, o resultado. Ou seja, eu trouxe aqui para vocês 3 dos principais indicadores que nós olhamos sem ser quantitativo necessariamente. Então, eu olho aqui para objeções, né? Quando eu pego, por exemplo, nosso principal canal de agendamento hoje, ele está no telefone. Nós temos um bom indicador no WhatsApp, mas muitos deles estão no telefone. E o telefone é complexo, porque para eu avaliar a qualidade, muitas empresas têm que ouvir a ligação. Então, nós adotamos tecnologia para nos ajudar nisso. Então, hoje eu consigo encontrar padrões de ligações sendo realizadas, eu consigo entender quais são as principais objeções, ou seja, de acordo com o discurso ideal, o que tira o vendedor desse discurso ideal, o que coloca o vendedor no objetivo previamente setado. Muitas vezes são as objeções. Objeções de uma pessoa que eu ligo, que aqui recebe a chamada e diz, por exemplo, que não está no momento ideal para falar. Uma objeção do tipo, eu já utilizo uma ferramenta, já tenho um fornecedor, já isso, já aquilo, não importa qual seja. As 5 principais objeções normalmente são as que impactam a maior parte das suas conversões. Se vocês identificarem as 5 principais objeções e conseguir criar argumentos sólidos para contornar essas 5 principais objeções, vocês vão ter certamente um resultado superior no dia seguinte. Tá? E aí vocês vão identificar as próximas 5 e as próximas 5, até chegar o momento onde as objeções elas não são o maior vilão das suas perdas de oportunidade. Além disso, os picos de engajamento, né? Ou seja, durante uma ligação, como que está a temperatura? Como é que eu recebo essa pessoa? Nem sempre a pessoa acorda numa segunda-feira cedo predisposta a comprar algo feliz, alegre. Às vezes ela está simplesmente cansada. Ou, numa sexta-feira, por exemplo, no fim da semana, depois de uma jornada complexa, cansativa. Poxa, a temperatura com a qual eu estou abrindo uma chamada, ela é compatível com o recebimento dela? E chamar é só um exemplo, mas isso poderia ser por e-mail, isso poderia ser por WhatsApp, isso poderia ser por qualquer ponto de contato, inclusive reuniões, conferências como essa que nós estamos aqui. Hoje a tecnologia já permite fazer isso. E aí as empresas que ainda estão olhando, você tem que fazer somente o volume de chamadas, somente o volume de reuniões, somente o volume de prospecções, somente no quantitativo, acabam caindo nessa cilada. E nós, por um bom tempo, caímos nessa cilada e hoje a gente consegue ter indicadores um pouco acima da média de mercado em função de olhar para, entre outros, esses 3 itens. E finalizo aqui, além dos indicadores, números com informações, ou seja, o cruzamento entre as métricas quantitativas e qualitativas. Por exemplo, quando eu pego ligações, eu faço 80% das minhas ligações
que não têm conexão com a pessoa, 20% das que têm. Por que as 20% tiveram conexão? Quando eu identifico o padrão, eu começo a diminuir essa proporção. Eu não trabalho mais em um 80-20, eu vou passar a trabalhar num 60-40, num 65-35, ou seja, eu aumento a minha capacidade de conexão com a pessoa numa abordagem, por exemplo, porque eu entendi, com base no qualitativo, como impactar o meu quantitativo. E aí não importa mais se eu tenho que fazer 100 ligações no dia, porque o que importa, sim, é a taxa de conexão com a pessoa. A gente começa a evoluir o nosso racional e a nossa compreensão sobre o indicador em questão. Então, aqui eu sintetizo para vocês a continuação, ou seja, um olhar inicial sobre quantitativo, agora qualitativo, e aí, finalmente, a gente fala sobre as integrações e os reflexos que nós podemos ter a partir do momento em que eu faço, de fato, a integração, porque nem tudo pode ser feito por uma pessoa. O início disso pode ser feito por alguém ouvindo uma amostra de ligações. O início disso pode ser feito por algo manual. Mas a partir do momento que você entende o padrão, é fundamental que a empresa olhe para a integração com sistemas tecnológicos, porque é essa integração com sistemas tecnológicos que pode fazer com que você escale a sua capacidade de curadoria sobre as atividades do time, resultando no desempenho da equipe, como consequência o resultado da sua empresa. Tá? E aí alguns exemplos que eu trago aqui. 30% do retrabalho, por vezes, ele acontece pela atividade ser manual. Então, poxa, eu vou lá e eu faço uma abordagem por telefone. Eu tenho que pegar essa minha ligação e registrar no CRM manualmente. Por que não ter uma integração? Ah, beleza, depois que eu tenho a integração, eu tenho que ouvir a ligação para saber o que foi dito para preencher um determinado campo. Por que não ter uma ferramenta que extrai desse áudio da ligação o resumo e preenche um determinado campo? Beleza, depois disso eu preciso gerar relatórios para saber como é que está a equipe. Por que não ter uma rotina de geração de relatório automatizada para cruzar isso com uma inteligência artificial e te apresentar um plano de ação de correção? A gente está nesse momento de tecnologia, não é mais tão complexo como antes, tá? Aqui o que eu estou falando, Diogo, Amanda, que a gente troca muito figurinha sobre isso, sabem, são provas de que hoje nós já conseguimos, boa parte desse exemplo que eu mencionei, desse fluxo de fazer uma ligação para um público previamente qualificado de forma automatizada, registro das atividades dentro do CRM de forma automatizada, preenchimento de campos e análise de relatórios para conversão do dado em uma informação relevante em plano de ação, praticamente plug and play. Hoje nós já temos tecnologias para isso. Tá? Um outro ajuste de acordo com o padrão e processo da sua empresa permite que você consiga reduzir em 30% o retrabalho da sua operação. Isso reflete um número semelhante, porém com um sinal positivo, que é a precisão na previsão de resultado. Quando a gente fala em forecast, basicamente eu estou dizendo assim, poxa, quanto tempo eu levo para contratar uma pessoa? Eu levo 45 a 60 dias. Beleza. Ou seja, se eu sei que daqui a 60 dias eu vou ter um volume maior de lead gerado, eu já tenho que abrir o processo seletivo agora. Porque se eu não abrir o processo seletivo agora e deixar para abrir na hora, depois eu tenho mais 45 dias de delay para contratar a pessoa ideal. E aí, em 45 dias já foi meu trimestre, já foi um quarto do ano. E a gente não para pensar nisso. Então, quando eu tenho uma previsibilidade maior e assertividade sobre a previsão do resultado, eu consigo tomar decisões para o meu negócio, para contratar pessoas, contratar ferramentas, ajustar o modelo a direção da minha empresa para um rumo mais rentável. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Nesse momento aqui, e aí o Diogo e a Amanda já me disseram que o áudio não está tão ruim, mas eu estou numa missão que foi me dada de abrir uma unidade da AWS na Europa. Só que isso só é possível porque nós entendemos que, para o nosso planejamento de 2026, nós precisamos e nós temos capacidade de ter uma entrega de serviço para o mercado com uma moeda mais forte, porque isso vai nos levar para um determinado objetivo, para uma outra realidade, um outro patamar. Ou seja, aqui a gente só consegue chegar em uma internacionalização de um negócio que é uma revenda de software, porque nós estamos entregando mês após mês ou trimestre após trimestre o resultado previsto. Se nós furássemos essa previsão de resultado, quem sofreria é o caixa, por consequência, todas as estratégias futuras. Ou seja, nós teríamos que simplesmente continuar executando ou até cortar determinadas demandas. Tá? Bom,
E aí, existem formas de você executar isso, tá? Alguns alertas automáticos, tecnologias low-code, ferramentas de integração, mas eu não vou entrar muito nesse mérito. É um tema um pouco mais técnico. Numa outra sessão, quem quiser depois pede para o Diogo, a gente puxa quase como uma sessão de mentoria, eu posso mostrar como a gente está fazendo isso dentro de casa. O que eu quero trazer em complemento quando a falta de estrutura ela derruba a performance, nós temos alguns alertas, tá? Então, por exemplo, quando eu não tenho... Vamos voltar uma etapa assim só para contar para vocês. Por um tempo, nós tínhamos muitos campos, e campos abertos, eles não eram campos obrigatórios e nem integrados. Nós percebemos, a partir da mudança entre tornar um campo obrigatório, inclusive alguns deles automatizados, uma redução no nosso ciclo de venda em quase 13 dias. Né? Então, em mais de 12 dias, a redução do ciclo de venda. Esse foi o primeiro indicador que nos mostrou assim, poxa, a partir do momento que eu tenho informações relevantes, o vendedor está sob controle dessa negociação. As planilhas paralelas que nós tínhamos, e todo mundo tem uma ou várias planilhas paralelas, elas atrasam decisões e, normalmente, o impacto nessa decisão no nosso negócio, ele, pelo menos, foi em 4 dias. Onde que eu quero chegar? Nós percebemos padrões de atraso de vendas em 4 dias que cruzaram o mês. E cruzar o mês tem um impacto direto no planejamento, que é o item anterior que eu mencionei sobre o forecast. Então, o que nós passamos a resolver é deixar de ter algumas planilhas e integrar tudo dentro das nossas ferramentas. Além disso, quando eu tenho uma pontuação subjetiva que não está tão clara, principalmente para o vendedor, ou seja, quando eu devo levar um potencial cliente para uma próxima etapa, eu aumento as minhas taxas de não comparecimento nas reuniões em 35%. E não comparecimento, basicamente, eu estou dizendo que eu estou agendando reuniões que não acontecem. Eu bloqueio o horário na agenda do vendedor que não é utilizado. Então, eu tenho um impacto direto na produtividade. E aí, o case que nós trouxemos aqui foi de 20% do nosso pipe recuperado em cima de oportunidades lost. Ou seja, nós começamos a aplicar um novo processo sobre as mesmas oportunidades. A gente conseguiu recuperar 1/5 de negócios perdidos no passado, como oportunidades que se tornaram oportunidades ganhas. Então, vale também sempre a cada melhoria, essa é uma dica adicional, cada melhoria de processo, recapitular o que foi feito no período anterior, no último trimestre, porque pode ter suco a mais para você extrair dali, tá? Diego, estou com tempo aqui, como é que estamos? Tá com tempo. Estamos com tempo, irmão. Bom, eu não sei se vocês querem aproveitar essa minha pausa para pegar uma água aqui, tomar uma água, se vocês querem fazer algum complemento à pergunta, senão eu toco direto. Eu vou aproveitar, então. Se a gente pudesse compartilhar com o pessoal que está assistindo, o que seria um setup simples para resolver boa parte dos problemas que você já trouxe aí, assim, os que você usa, os que você conhece, é lógico, existem várias ferramentas no mercado, mas hoje, sim, de bate-pronto, poxa, um setup simples para você ter isso de bate-pronto. Quando a gente fala em setup, Diogo, o mais básico que nós podemos ter, isso já foi diferente no passado, mas o mais básico que nós podemos ter é um CRM, não precisa ser o CRM mais robusto do mercado, mas sim o CRM que tem capacidade de integração com outras ferramentas, tá? Então, eu diria que a ferramenta primária de um time comercial, ele deve ser uma ferramenta onde você registra a tua história com o seu cliente ou com o seu potencial cliente, tá? Complementar a isso, os pontos de contato integrado a esse CRM te dão histórico e te dão um repertório suficiente para evoluir nas próximas abordagens. Então, quando eu vou fazer um recap sobre o que eu abordei e o que eu tive as menores taxas de conversão, se eu tenho dado, eu consigo ajustar o futuro. O problema é quando eu não tenho dado que eu começo a testar várias hipóteses ao mesmo tempo, porque eu não tenho uma certeza de onde eu falhei. E essa certeza, necessariamente, e algumas empresas ou pessoas dizem que não, e eu estou falando com base num exemplo real, eu não estou falando com base em teoria ou qualquer outra coisa, estou falando de fato dentro dos negócios que nós passamos, a gente conseguiu criar casos relevantes de sucesso em conversões acima da média de mercado,
a centralização do dado no CRM ela é fundamental. De novo, não precisa ser o CRM número 1 do mercado, desde que ele tenha capacidade de integração com outras ferramentas, porque aí você consegue potencializar ele com outras tecnologias. Tá? Então, CRM, pontos de contato. A Atemex, por exemplo, é a solução ideal para comunicação no WhatsApp. Se você tem uma comunicação no WhatsApp e você consegue levar esse bloco de conversa para dentro do seu CRM, você já tem o histórico do que foi conversado, sem que a pessoa precise ler aquela conversa, pegar um resumo e colocar lá no CRM. Então, se você tem grande produtividade, você tem repertório sendo imputado num ambiente seguro, entende? Então, para mim, assim, é isso. É CRM e pontos de contato. Uma vez que você tem isso, aí você pode ir evoluindo. Nós temos hoje dentro da WZ, um exemplo, a Elephant. A Elephant, cara, você consegue pegar conferências como essa aqui, né? Você consegue gerar o resumo e preencher os critérios de situação, problema, o impacto, a implicação e a necessidade do cliente, preenchendo campos automaticamente dentro do seu CRM. Qual que é o ganho disso? Essa informação gera um plano de ação. Se a implicação ela é fraca o suficiente para não demonstrar um retorno sobre o investimento da contratação do produto ou do serviço, tem uma grande probabilidade do negócio não fechar, ou fechar com uma margem de desconto muito alta, prejudicando a eficiência operacional e os indicadores econômicos da companhia, entendeu? Então, eu diria que CRM e pontos de contato. Acho que esse setup aí você consegue navegar bem. Boa. Deixa eu aproveitar também e fazer uma pergunta, já que a gente está nesse momento. Marcos, assim, baseado na tua experiência, nas suas vivências, né, no mundo corporativo, o que você acha que mais costuma gerar essa desorganização comercial? O que você mais identifica que gera essa desorganização? Tudo que nós estamos falando aqui, mano, se a gente fosse sintetizar, nós estaríamos falando sobre registro de dado e uso do dado, tá? Eu acho que existem dois grandes momentos. O primeiro momento é o registro, que é o que nós falamos aqui sobre o setup ideal. Uhum. O segundo grande momento é o uso desse dado, tá? E normalmente isso leva um bom tempo para ser entendido pela empresa, e principalmente pelas pessoas que ocupam as cadeiras da empresa, porque nem sempre quem está na liderança do negócio vem com uma capacidade técnica comercial, mas sim uma capacidade técnica do produto que foi desenvolvido ou do serviço que está sendo entregue. E aí essa pessoa ela é um expert, né, no assunto do produto ou do serviço, porém não é necessariamente um expert sobre vendas. O simples fato das pessoas estarem participando de eventos como esse já sinaliza que estão se preparando, estão dispostos a evoluir, tá? Mas eu diria que esses dois grandes momentos são os grandes vilões da falta da produtividade. O registro e o uso, principalmente, do dado, porque aí você aplica qualquer PDCA simples, qualquer melhoria contínua, e você consegue encontrar um único problema que tem que ser resolvido no próximo mês. Se você resolver o seu único problema, você vai encontrar um outro único problema. E esse único problema tem que ser exatamente a trava que te impede de chegar no resultado esperado, entendeu? Então, é difícil estabelecer uma bala de prata, por isso eu trago, nesse contexto, esses dois pontos, exato. Perfeito. Meu irmão, só para te deixar atento aí, a gente tem mais 10 minutos, tá? Fechou, obrigado, Diogão. Vamos lá, algumas boas práticas, eu já estou indo para a finaleira aqui, mas algumas boas práticas sobre, e até alguns dados aqui para equipes mais produtivas. Eu trouxe aqui 4 passos, tá? Então, que se uma gestão fizer junto com o time, tem uma grande chance de sair do status quo, né? Ou seja, sair do platô de entrega de resultado. É muito comum as empresas elas terem uma crescente e chegar num platô e andar meio flat, andar de lado, né, nesses resultados ao longo do tempo, com pequenas oscilações para cima ou para baixo, mas sem grandes novas ondas de expansão. Para mim, o número 1, assim, disparado, e é uma atividade que muitos gestores subestimam, é a reunião de pipeline. Reunião de pipeline não é necessariamente abrir o CRM e falar assim, tá, e essa conta aqui, e essa conta aqui, e essa conta aqui, como muitas vezes acontece, mas sim o gestor, enquanto posição mais sênior, com uma visão mais ampla e com recursos maiores, né, mais evoluídos do que o próprio vendedor ou membro da equipe, ter a capacidade de tirar os bloqueios.
ou seja, antes que vire uma crise ou uma perda da oportunidade, usar a senioridade e os recursos que tem à disposição numa revisão de pipeline. E aí essa revisão de pipeline, é por isso que eu falo que muita gente subestima, porque além dos ganhos com o próprio vendedor, tem também ganhos sobre o processo, porque você consegue encontrar alguns gargalos. Uma provocação que eu faço com bastante frequência em conversas sobre vendas, especialmente com gestores, é: qual foi a última vez que você foi para a linha de frente, você foi vender? Porque essa miopia da cadeira de gestão, quando não está na linha de frente, pelo menos por exercícios pontuais, faz com que os processos eles continuem os mesmos e as cobranças incompatíveis com a realidade, porque na cabeça dele tudo faz sentido. Na nossa cabeça faz sentido, mas nem sempre no dia a dia, na linha de frente, de fato, isso se encaixa. O resultado da reunião com a revisão de processos traz um coaching de dados, ou seja, você pode utilizar os pontos de contato. Aqui eu trouxe o exemplo da gravação e métrica para feedbacks pontuais. E feedbacks são atividades pouco exploradas. As pessoas elas têm muita dificuldade em dar o feedback e principalmente acompanhar a evolução. E aí isso vira muitas vezes esporro, vira cobrança excessiva, mas não algo gradativo e contínuo, né? Onde eu vou observando as melhorias, vou dando a instrução, a orientação, o recurso, acompanho e assim sucessivamente. E aí, finalmente, você dar acesso a esse dado, a essa informação para o time, em especial quando possível, em tempo real, faz com que a própria pessoa, o próprio executivo olhe e fale assim: opa, peraí, eu deveria estar aqui, eu estou aqui. O que eu tenho que fazer nesse meio do caminho para chegar aonde eu deveria estar, né? E aí eu tenho, obviamente, um plano de ação. E aí eu finalizo aqui com o que vocês poderiam colocar em prática hoje, tá? Sintetizei aqui todo o nosso papo de hoje e eu, de novo, deu muito trabalho para falar sobre um tema, porque vendas é algo que dá para a gente falar um dia inteiro, ainda sobra assunto, mas padronização e automação para o próximo passo, tá? A maior falha que nós identificamos por um período mais longo que nós deveríamos ter feito isso foi a falta do próximo passo. O que acontece depois daquela interação, o que acontece depois daquele encontro, daquela visita, daquele vídeo de orçamento, né? Ou seja, o processo de compra e não somente o processo de venda. O processo de venda muitas vezes a gente sabe, que a gente não sabe o processo de compra. Então, a padronização e a automação sobre esse acompanhamento é importante. Eu trouxe um exemplo de conectar uma tecnologia de pontos de contato. Nós falamos, até antecipamos essa informação na pergunta, ou seja, um CRM e as plataformas de pontos de contato em volta. Integre isso, conecte isso e você vai ver o teu time realizando muito mais atividades com uma qualidade muito superior. E aí, por fim, a matriz de objeção. Pegue hoje 10 negócios do pipeline do seu time, ou 5 negócios que seja, e identifique quais são as 5 principais objeções nesses 5 ou 10 negócios. Você já vai encontrar pano para manga e um conjunto de atividades a serem executadas. O simples fato de você fazer isso hoje, você já vai ter ganhos expressivos, tá bom? Então, resumindo aqui o que nós conversamos hoje, tá, Diogão e Amanda? Follow-up, esses follow-ups invisíveis, né, eles deixam escoar até 30% da tua demanda, tá? Ou seja, a falta de ter um acompanhamento, uma integração, uma automação sobre o registro, o fluxo das atividades, tornando o desempenho e resultando em números, em indicadores reais, que são os resultados, gera pipeline previsível, aumenta o forecast, e as integrações de automações, elas pode economizar até 30% do tempo e melhorar o forecast em até 20%. Esses números, gente, eles são números extraídos da operação WZ e comparado com indicadores de estudos como o Insight Sales Benchmark Brasil da MeTime, tá? Então não são coisas da minha cabeça isso aqui, tá? Só para todo mundo ficar tranquilo e não achar que eu saí criando número à toa. E aí, o que eu quero finalizar aqui dizendo para vocês é que ao executar isso que eu estou dividindo com vocês, nós conseguimos colocar uma carga que seria necessário ter 4 pessoas a mais para fazer no nosso time, e nós conseguimos colocar isso tudo como automações. Hoje nós temos um conjunto de automações, algumas rodando
com recursos do próprio CRM, outras rodando por fluxos de trabalho integrados ao CRM, tá? Ou seja, um N8N da vida, a gente consegue fazer muita coisa por fora e devolver tudo isso como registro do CRM. Então, aqui eu estou tentando dividir o suco, né, extraído do melhor que nós conseguimos fazer dentro do WZ, e espero de fato que isso tenha sido relevante para todos vocês, e reforçar o agradecimento, Diogo, Amanda, pelo convite. Fiquei super feliz em estar aqui, parabenizar vocês por sempre levar conteúdo de muita qualidade para o público. Poxa, Marcos, a gente que agradece, né? Para nós é uma honra, diretamente da Espanha ainda. Então, não existe parceria melhor que essa. E com certeza o seu conteúdo, como sempre, de muita qualidade. Para nós é uma honra poder levar isso para o nosso público. E sucesso para ti, para a WZ. Nós somos admiradores do seu trabalho. A gente sempre fala muito bem de você no escritório. O Diogo às vezes fala um pouco mal, mas aí eu te defendo. Não, brincadeira. Mas é isso, Diogo. Vou criticar, tá? Porque eu não sei por que a gente não falou sobre isso nos milhares de cafés que a gente já tomou, tá? Eu acho que ele guarda algumas informações Aceitáveis. Então, a lista de objeções ali é algo que eu não faço. Já vou tomar como tarefa de casa para fazer. E o que o Marcos falou é realmente assim, não, eu seria hipócrita se eu dissesse que é extremamente fácil de fazer, mas hoje a gente tem facilidades aí com, por exemplo, uma telefonia VoIP, né, uma telefonia digital, que é o que a WZ revende para você plugar no teu CRM, a própria Elephant que nós falamos ontem, a gente usa lá na Temix, a WZ é um representante, inclusive eu acho que a Elephant está no Projeto Europa, né? Que é uma IA que ajuda bastante, um chatbot plugado no teu CRM como o Atemix. Então, assim, são algumas ferramentas que no final do dia você olha o custo da ferramenta e olha o que você economiza em ter que ter pessoas fazendo isso manualmente, a conta vai ser sempre positiva. Então, muito bom, Marcão. Obrigado aí por compartilhar. Aí são que horas? Que horas são aí? Você já almoçou, né? Agora são 16h36. Sim, já almocei. Então, meu irmão, obrigado. Um abraço aí, um beijo na família, no Gael, na Sara. Mando um abraço para todo mundo aí e vamos marcar aí, acertar esses fusos aí para a gente tomar um café online aí, para você me contar como que tá sendo a tua experiência aí, tá bom? Certamente. Mais uma vez, obrigado, gente. Parabéns pelo conteúdo. Vou continuar acompanhando, agora voltar para a cadeira de quem está aprendendo, depois de compartilhar um pouco. Tamo junto. Um abraço. Fechou. Agora nós vamos